Você acorda, corre, resolve, repete. Dias viram semanas. Semanas viram anos. E no meio de tudo que você construiu, uma pergunta insiste em voltar. Para onde estou indo? Deus nunca deixou de nos chamar. A voz dele não ficou mais fraca. A nossa vida é que se tornou barulhenta demais. A fé, o propósito e o caminho continuam ali. Mas para ouvir, você precisa parar. Para reencontrar, você precisa se calar. Agora imagine 3 dias na imensidão do oceano, sem o ruído, sem a pressa, sem a próxima tarefa. Só o horizonte, o silêncio, a fé e a presença dele. Uma travessia de verdade, onde a alma finalmente alcança os pés. Meu Jesus, que vive essa rota do propósito. Está nas mãos do meu Jesus, que vive esta. Uma jornada de fé, transformação e reencontro. Um novo momento nos espera. Oiê de agora, positivos e positivas. Primeiro, é claro que eu preciso pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, acessar seu coração. Prazer, eu sou Estela Abreu, a nova host nessa temporada do Positivamente junto com o Rota do Propósito. A nossa oração é que, inconformados com esse mundo, nós juntos possamos crescer em Jesus e viver uma verdadeira metanoia, transformação de mentalidade, para que aí sim nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu tô aqui com uma mesa muito florida, muito abençoada. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas para ela, que é cristã, mãe de 2 filhos, esposa, psicanalista, ela que abandonou anos de homossexualidade depois de um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus. Bem-vinda, Laís Keller. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Eu ouvi uma frase que eu carrego para a vida toda, que aqueles que vão para o mesmo lugar se encontram no meio do caminho. Então eu acredito que Deus preparou esse tempo junto com vocês, que para nós compartilhar, né, com todos aquilo que Deus tem feito na nossa vida e assim glorificar o nome dele. Amém, assim seja. E para completar esse tempo poderoso que eu sei que será na presença de Deus, esse nosso tempo de mesa, ela que também é esposa, mãe, adoradora, compositora, ela que louva desde os 4 anos de idade, já no louvor da igreja. Eu fiquei impactada quando eu descobri isso. Ela que é carioca, vem direto de Petrópolis, mas hoje vive em Barueri e que lançou recentemente uma composição que é A Menina dos Teus Olhos. Seja bem-vinda, amiga querida Débora Reis. Estela, prazer estar aqui com você, conhecer a Laís de perto. É um prazer estar aqui no podcast e glória a Deus porque Deus une propósitos e bênção demais estar podendo a gente compartilhar daquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Obrigada pelo carinho. Imagina, em nome de Jesus. Eu quero já deixar claro para você que nos acompanha algo muito especial que eu tô aqui semanalmente lembrando. O Positivamente agora, nessa temporada, vem com uma parceria com o navio Rota do Propósito. Você que talvez não entenda o que eu tô falando, eu quero deixar como uma dica. É a ideia perfeita para você tirar umas férias com a sua família. A Promoação é a maior empresa de navios temáticos e dessa vez, pela primeira vez, lança o navio Rota do Propósito, que é uma jornada 100% cristã, uma jornada de fé, transformação. Serão 3 noites em alto mar,
um tempo na presença de Deus com uma programação com grandes nomes, Isadora Pompeu, Thales Roberto, Morada, Tiago Brunet, Juliane Souza. Quando que vai acontecer, Estela? Dos dias 17 a 20 de novembro. E eu tô deixando aqui na tela o QR Code para você, interessado, saber do início ao fim cada detalhe e estar conosco. Vamos, porque vai ser demais e eu quero te encontrar lá. Eu acho que nada melhor pra gente começar esse tempo, senão louvando ao nosso Jesus maravilhoso. Você pode conduzir a gente, Com Débora? certeza. Com certeza. Tava aqui pensando assim, que louvor começar. E a gente gravou recentemente esse louvor Jesus Be The Name, né? A versão de Que Jesus Seja o Nome. Amém. E é um louvor que fala sobre o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome mais Aleluia. poderoso, e que nós possamos declarar isso aqui hoje, onde você estiver aí, assistindo também em nome de Jesus. Amém. O teu nome sempre vou cantar, cada vez mais vou te amar. Teu nome, Jesus, eu vou declarar. Oh, quão doce é a te adorar. Se algo em teu nome, se algo em teu nome, se algo em teu nome que me faz cantar santo. E não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome. Teu nome é digno. O teu nome sempre vou cantar, cada vez mais vou te amar. Teu nome, Jesus, eu vou declarar. Oh, quão doce é, oh, quão doce é a te adorar. Se algo em teu nome, se algo em teu nome, se algo em teu nome que me faz cantar santo. E não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome. Jesus, tu és digno. Jesus, teu nome é como a luz do sol que vence toda a escuridão, a vida e a ressurreição. Jesus, Jesus, teu nome é cura e salvação. Teu nome o mar faz acalmar, nunca falhou, não falhará. Jesus, tu és o pão da vida para nós, ferido foste pra salvar, princípio e fim, tu voltarás. Jesus, tu és o rei que a morte derrotou, pra sempre reinarás, Senhor. Teu nome é o vencedor. Jesus, que Jesus seja o nome, que Jesus seja o nome, que Jesus seja o nome a receber glória. Que Jesus seja o nome, que Jesus seja o nome, seja o nome, que Jesus seja o nome a receber glória. Toda glória e todo nome se renda e se prostra a ti, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, o nome que está acima de todo nome. O Rei de reis e Senhor de senhores. O único caminho, a rota, a única verdade que nos liberta.
e que gera vida em nós, a vida em abundância. Seja adorado, Senhor, para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Eu tive que me Jesus. conter aqui, porque a Débora Glória a Deus. carrega uma unção que, assim, em um estalo a Aleluia. gente mergulha em águas profundas. Glória a Deus. Eu honro o que você vive e o que você carrega. Aleluia. E quando Eu lembro aparece- eu lembro do dia que você chegou no encontro com Jesus. Quando o encontro com Jesus era uma célula desse tamanho. E você foi com a sua filha cheia de energia, toda Sim. preocupada. Foi. Mas naquele tempo eu pude já sentir a glória de Deus Glória que a Deus. você carrega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando a presença de Deus vem, não tem como se conter, né? Porque não é sobre um louvor ou uma voz ou o que a gente faz, mas é a presença de Deus. E muitas das vezes a gente se acostuma com a presença, a gente se esquece do nome que a gente está declarando, a gente acaba se acostumando, fala de Jesus. Mas quando a gente realmente tem o entendimento de quem Jesus é, do que ele fez, o que ele vai fazer, a gente entende que é um nome poderoso. E é onde a gente declara esse nome, ele cura, ele transforma, ele ainda é o Deus que liberta. E ele tá aqui. Aleluia. 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 A minha oração é que os que nos acompanham no episódio de hoje, os que talvez ainda não confessaram esse nome, ainda não declararam que Jesus é o único e suficiente Salvador, possa confessar, possa aceitar esse Jesus que é cura, que é libertação, que é vida, que nesse episódio você possa conhecer um pouco mais desse nome poderoso que transforma. E por falar em transformação, né, Laís, eu queria começar pedindo que você nos conte como foi esse encontro com o maravilhoso Jesus que transformou a sua rota, que mudou a sua rota e que te colocou nesse propósito hoje para testemunhar, para ser uma carta viva e levar pessoas também a se renderem a esse Jesus que te salvou, que te transformou e que tem te transformado todos os dias. Conta pra gente. Jesus me pegou de surpresa, né? Eu não imaginava que eu podia contar com alguém tão poderoso. É aquilo, a gente anda errante, seguindo as nossas próprias vontades, achando que as nossas decisões são as melhores, né? Mas enquanto a gente não conhece esse Deus, a gente só caminha por vales dolorosos, né? E eu passei boa parte da minha vida achando que eu poderia fazer tudo aquilo que me viesse às mãos para fazer, que estava tudo bem, né? Eu não sei nem muito por onde começar assim, mas eu sempre fui uma criança que gostava de brincar muito, né? Eu via pra rua, brincando. Meu pai viajava a semana toda, ficava fora. Minha mãe que tomava conta, assim, da casa durante a semana. E a minha vida era brincar igual um molequinho, né? Nunca me interessei por brincadeiras de boneca, nada voltado ao mundo feminino. Sempre eu conseguia, assim, como meu pai viajava muito, eu queria a atenção dele, de algum modo. E quando eu tinha algumas atitudes que lembrava algum menininho, sabe? As pessoas, olha, sua filha é muito esperta. E eu via que aquilo, ele meio que se admirava. Então eu falava, poxa, eu acho que o caminho é esse, inconscientemente, Sim. né? Então eu passei a chamar a atenção do meu pai, assim, de uma forma diferente. E eu não imaginava que eu tinha desejos por pessoas do mesmo sexo. Na verdade, é um sentimento que eu nunca concordei. Quando eu via outras pessoas, era algo que não entrava na minha cabeça. Ninguém nunca falou pra mim o que é certo e o que é errado, mas aquilo não entrava na minha cabeça de alguma forma. Mas foi chegando a adolescência, né, na escola, a gente via as meninas que eram meio diferente. Aquilo chamou a atenção de algum modo. E eu passei a me interessar, mas sem saber discernir o que era aquele sentimento. Sim. Teve uma oportunidade que uma menina da escola pediu pra ficar comigo, eu fiquei morrendo de raiva. Eu falava, não, de jeito nenhum. Quando as pessoas falavam, aquela menina ali, ó, é sapatão, né, que o termo, né, que as pessoas usam lá. Eu ficava brava, né, não gostava, eu tinha um jeito uma energia mais masculina, sempre fui muito esperta, sempre gostei muito de esporte, e acabei cedendo pela curiosidade, né, e aquilo despertou um interesse meio diferente em mim, assim, algo que eu não sabia explicar. Eu tive a oportunidade de ir embora para competir no atletismo profissionalmente,
Passei por uma seletiva que envolveu o Brasil todo. E nesse tempo que eu fui morar fora, foi um tempo que... O fone tá caindo, peraí. Nesse tempo que eu fui morar fora, foi quando eu comecei a me interessar mais. Eu vi que tinha mais meninas daquele jeitinho. E eu falei, poxa, eu acho interessante o jeito que se veste e tudo mais. Só que eu tinha medo. E quando eu vi que aquele sentimento crescia cada vez mais, eu, ao mesmo tempo que me entristecia, eu achava que o meu destino era aquele. Mas eu lutei contra esse sentimento até meus 18 anos. Né? Então, eu vivi na bissexualidade até meus 18 anos, mas já cheguei a namorar alguns rapazes, só que não deu certo. Eu não tinha um sentimento afetivo, assim, de estar do lado. Eu gostava da companhia, assim, mas não pra gostar da pessoa, sabe? E chegou um ponto que eu falei, eu não vou parar de lutar contra, ficar dando murro em ponta de faca, eu vou ceder a esse sentimento. E foi quando eu resolvi cortar o cabelo, que a desculpa pra cortar o cabelo era porque dava muito trabalho, né? A gente sabe que cabelo cacheado dá trabalho. E aí tá no esporte, né? Fica mais fácil de cuidar, cortou muito o mais cabelo. fácil, muito mais prático. Cortei o cabelo, comecei aos poucos mudando as vestes, né? Aí nessa época eu competia pelo Esporte Clube Pinheiros, daqui de São Paulo. E teve um corte na equipe e por conta que eu lesionei, eu acabei saindo, né? E depois como eu sempre gostei de corpo mais forte, esse mundo de academia, falei, vou começar a fazer academia por conta, né? Então o objetivo era ter massa muscular. E numa dessa, alguém foi lá e falou assim, olha, essa substância aqui, ela dá um boom. E aí eu injetei, né? Injetei aquela substância. E eu vi que realmente dava mais massa muscular. Eu tinha muito problema com cólica, sempre tive muita cólica, né? E isso eu perdia dia de aula, dia de competição, dia de trabalho por conta disso. E eu vi que a testosterona, ela rompia, né? Com a isso. menstruação e eu não tinha cólica nem nada. Então eu falei, achei um remédio milagroso, porque todo mês era hospital tomando Buscopan na veia. E ali comecei a injetar. E eu me admirava com as meninas que tinham aparência mais masculinizada, que tinham um corpo forte. Então eu me inspirava nessas meninas. Tá. E aí depois eu fui descobrindo que essas meninas injetavam 1 ml de testosterona a cada 15 dias. E eu comecei a fazer isso, por conta própria. Não busquei ajuda, só fui usando a internet para ter alguma informação. E eu mesma aplicava em mim a cada 15 dias e eu percebi que a primeira coisa que mudou foi minha voz. E aí as pessoas, nossa, você tá com gripe? Não, é uma bombazinha que eu injetei aqui na academia, né? Só que chegou um ponto que não foi só a voz, né? Começou a mudar toda a aparência. Todo o organismo, né? Nesse tempo eu morava em Londrina, trabalhava no shopping e eu frequentava os banheiros públicos, né? Ali do shopping, os banheiros femininos. Chegou um ponto que as pessoas começavam a falar assim, olha, você tá no banheiro errado. E eu falava, não, eu sou mulher, eu tô no banheiro certo. E eu via que aquilo causava um constrangimento, né? Até mesmo se tivesse criança, e aquilo foi me entristecendo. Eu tinha que, muitas das vezes, levantar a blusa, mostrar o top pra falar, não, realmente, eu sou mulher. Porque as pessoas não acreditavam. E muitas vezes eu encontrava alguém que era conhecido de amigos próximos, quando perguntava meu nome, que eu falava que eu me chamava Laís, as pessoas faziam uma cara estranha. Teve um episódio até que eu encontrei com a tia da ex-companheira que eu namorava na época, e ela era cristã. Quando ela perguntou meu nome, eu não sabia o que responder. E eu fiquei com aquela dúvida ali na minha cabeça parecia uma eternidade, mas foi coisa muito rápida. Eu falei, e agora, o que eu falo? Eu falei, eu vou falar Laís. E aí, quando eu falei, eu me chamo Laís, ela fez uma cara, me olhou dos pés à cabeça, Laís. E aquilo pra mim foi como um tapa, sabe? Porque eu cheguei num ponto que as pessoas... eu não sabia da forma que as pessoas me enxergavam. Se era uma mulher com aparência masculina ou se era um homem com aparência feminina. Então, aquilo me causava muito, muito constrangimento. Então, eu tive que tomar uma decisão por conta da consequência do uso do hormônio. Eu sempre gostei do lado mais masculino, mas nunca me imaginei sendo homem, assumindo essa postura de homem. Só que chegou um ponto que não dava. Eu falei, para eu conseguir ter pelo menos o mínimo de liberdade ali na sociedade, eu vou apresentar como homem. E ali, pra mim, foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. Eu chorei muito, eu não queria, mas foi a consequência de tudo. Falei, é mais fácil, então, eu assumir essa identidade masculina. Então, depois de muito choro, e sem contar que eu tô resumindo bastante, né? Mas nesse tempo eu fazia uso de droga, né? Eu usava cocaína, eu usava maconha, e então eu
passei por um período de estar com muita ansiedade, crise de pânico. E o refúgio meu, naquele momento, era a maconha. Sim. Então, Pra se desligar da pra realidade, desligar. da Só que chegou, confusão. chegou um tempo que eu via que aquilo não resolvia. Mas mesmo assim, eu não conseguia parar. Já cheguei a jogar fora, mas 3 dias depois eu tava comprando tudo de novo. Sim. Então, Deus me livrou muito da morte. Tanto é que a primeira vez que eu usei cocaína, eu tenho certeza que eu tava tendo pelo menos um começo de overdose. E Deus me guardou. Porque eu sentia meu coração parando. Eu parava de respirar e minha consciência ficava. Meu Deus. E eu sabia, falei, tá faltando ar, eu não tô conseguindo respirar, meu coração não tá batendo. Aí do nada voltava, assim, aquele batimento mais acelerado e o ar voltava. Aquilo era horrível. Então eu sabia que Deus estava me guardando ali de alguma coisa, né, pior. Porque tinha um plano, né, eu não conhecia ele e ele queria fazer alguma coisa comigo ali. Sim. E por muito tempo, depois que eu saí do atletismo, eu me lamentei. Porque eu queria seguir com a carreira de atleta. Meu sonho era estar nas Olimpíadas, eu estava treinando para isso, era o meu objetivo. E eu ficava questionando a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Né? Só que talvez se eu tivesse ainda no atletismo, eu poderia estar na homossexualidade, Deus poderia ter transformado, causaria um impacto, mas não da forma como Deus queria causar na vida das pessoas. Então, depois de uns 2, 3 anos questionando a Deus ainda do porquê das coisas que ficaram, eu coloquei no meu coração que era para um propósito maior. Então, eu trabalhando em Londrina, em 2 empregos. Trabalhava de manhã até 6 horas da tarde em um, 11 horas da noite até 6 horas da manhã em outro, para tentar me sustentar, porque era só eu. Eu não queria sair de lá, não queria ficar na casa dos meus pais. E queria ter minha vida, na verdade, né? Não porque a casa dos meus pais era ruim, mas eu queria ter minha liberdade. E numa dessas idas e vindas do trabalho, eu acabei sofrendo um acidente. E nesse acidente, eu quase morri. Mas antes de acontecer esse acidente, eu sonhei com meu avô, que já é falecido. Ele faleceu em 2012. E nesse sonho eu aparecia num lugar onde os mortos viviam, né? E tava tendo visita naquele lugar, dos parentes. E ali eu via meu avô. Eu falava assim, vô, o que você tá fazendo aqui? E ele falava, o que você tá fazendo aqui? Você não pode ficar aqui, você tem que voltar. E ali naquele sonho, a gente tava conversando a respeito de moto, eu queria comprar uma moto, e meu pai falava assim, olha, você pega qualquer moto, mas não pega moto preta. Eu não entendia nada ali do porquê que ele falou aquilo, mas na época eu tinha uma moto preta. Então, voltando do trabalho, eu me acidentei. Enquanto eu estava me arrastando e a moto vindo atrás de mim, o sonho veio claro na minha mente, assim, volta para a cidade de Lucélia, que é a cidade natal, minha cidade natal. E aí eu fui pro hospital, tinha fraturado o braço, me ralei toda. E ali, aguardando atendimento para passar pela triagem, um enfermeiro passou na porta, ele voltou, entrou e falou assim, foi acidente de moto, né? Eu falei, foi. Ele falou, olha, eu não quero entrar na tua intimidade, eu não quero saber o que você é, mas Deus tem um plano na tua vida. Uau. E eu fiquei 5 dias aguardando cirurgia no hospital universitário de lá. Daqueles 5 dias, trocava turno, eu nunca mais vi aquele enfermeiro. Um anjo Foi um enviado anjo. pelo Senhor. E eu não entendia o propósito, né? O porquê dessas coisas acontecerem. Eu lembro que uma vez eu fui abastecer a moto, o frentista pediu pra eu descer da moto, me ofereceu um café, coisa que nunca aconteceu, e ele falou assim, olha, quem tem asa é só anjo e passarinho, tá? Vai devagar com a sua moto. E eu não entendi, logo depois aconteceu o acidente também. Sim. Então, Deus me pegou ali, naquele acidente, e me trouxe de volta pra cidade de Lucélia. E antes disso, a única vez que eu experimentei, assim, estando acordada, uma energia, assim, um movimento sobrenatural, foi uma vez que eu tava num relacionamento de 5 anos, e eu traía muito essa pessoa, traía muito, muito, muito. E eu falei que eu não queria mais. Eu rompi o relacionamento, falei, me confessei, e deitei na cama e comecei a chorar. Comecei a conversar com alguém que eu não sabia quem, mas eu falava, eu não vou trair mais, eu não quero mais isso pra mim. E a partir de hoje eu vou ser uma pessoa correta. E ali eu só queria sentir um abraço. Eu queria muito um abraço. E naquele momento eu senti um ser muito grande. Eu tava deitada de bruço na cama. Eu senti um ser muito grande. Era como se eu estivesse deitada no peito dessa pessoa. E eu senti 2 braços me abraçando assim. Eu recebi um conforto que eu nunca tinha experimentado. E eu só fui entender essa presença depois que eu comecei a ir pra igreja. Então, depois que eu voltei pra cidade de Lucélia,
Tinha um vizinho lá que sempre estava falando da Bíblia pra mim quando eu era criança, sempre contando das historinhas. Quando meu pai viajava, era ele que brincava ali com a gente, fazia balanço, sabe? Como se fosse um segundo pai. Sim. E quando eu tinha 12 anos, ele falou pra mim assim: você ainda vai servir a Deus. Uau. Eu falei: o quê? Eu colocar saia? Eu falei: jamais. Jamais colocar saia, não. Só que eu não imaginava, né, que Deus estava se usando da boca dele pra algo no futuro. Então, quando eu cheguei na minha cidade natal, eu fui procurar esse vizinho, porque eu cresci ali naquele bairro desde meus 5 anos, né? Então, eu convivi com a família dele. E eu falei assim: olha, irmão, eu queria ir na igreja, você pode me levar na igreja com você? Ele falou: levo sim. E a igreja que ele frequentava era a Congregação Cristã no Brasil. Eu falei: poxa, pra eu poder chegar lá da forma que eu estou, eu tenho que sentar do lado dos homens, né? Não tem como eu sentar. Eu sabendo que eu sou mulher, não tem como eu sentar do lado das mulheres. E assim eu fui. Assisti o culto. No primeiro dia que eu cheguei lá, Deus tomava da boca do pregador e falava assim: eu tenho uma obra muito grande na tua vida. Uma obra de espanto que muitos vão ter que colocar as mãos na boca. E eu vou mudar as tuas vestes. Eu vou mudar o teu nome se for necessário. Eu entro até no teu sangue. E eu falava assim: Senhor. E meu coração disparava nesse momento. Eu falava: é comigo? Ele falava: é com você que eu tô falando. E eu falava: é o jeito que eu tô. Fica tranquila que quem vai te mudar sou eu. Então assim, eu falava: poxa, tá respondendo tudo que eu tô pensando. Só pode ser Deus. Né? E eu não queria... Eu queria servir a Deus da maneira que eu estava. Porque eu achava que, por ser uma pessoa boa, não fazer maldade, né? Deus poderia me usar da forma que eu estava ali e eu continuar servindo a Deus daquele jeito. Com a aparência daquele jeito. Só que, quando Deus falou que iria mudar minhas vestes, eu falei assim: realmente, ele vai mudar. Não tem pra onde correr. Então, assim, eu fui congregando, fui indo pra igreja. Deus falava comigo pela palavra. Eu conversava com aquele vizinho. Tudo que a gente conversava, a gente ia na igreja. Era como se o pregador estivesse com a gente ali, sabe? Confirmava tudo. Então, eu sempre orei a Deus em casa, pedindo pra Deus me direcionar pra fazer a vontade dele. Então, a partir daquele dia, eu falei: eu não vou ficar mais injetando hormônio, por mais que eu Você foi, queira então, isso. passando por um processo e retrocedendo, né? Deixando de fazer coisas que você havia feito lá atrás, né? Então, você foi deixando de fazer. Então, primeiro você deixou os hormônios, aí depois você começou a mudar de roupa. Foi mais ou menos isso? Sim, sim. Nessa época que eu deixei os hormônios, eu não queria interferir naquilo que Deus fosse fazer na minha vida. Sim. Então, eu me entreguei. Eu falei: Senhor, eu tô aqui. Faça em mim a tua vontade. Me dá direcionamento, me ajuda, me mostra o que eu preciso fazer para permanecer dentro do teu propósito. Então, eu sempre falava isso com Deus todos os dias. Sempre que Deus me despertava na madrugada, eu orava muito. Deus me dava muita revelação. E eu falei assim: eu vou deixar de aplicar os hormônios e não vou fazer a mudança de nome. Porque eu já tinha tirado todas as certidões. Todas. Era só levar no cartório e pagar a taxa do cartório. Pra mudar Só de que nome. entrou um temor tão grande dentro de mim. E eu pensei: eu caminhei um deserto até aqui. Uhum. Se eu tiver que mudar o nome, eu vou ter que caminhar outro deserto. Só para chegar nesse mesmo ponto. Então eu vou deixar para lá. Abandonei. E esse desejo de me batizar, ele já tinha um tempo. Lá em Londrina, eu frequentei a igreja Bola de Neve. E foi a primeira igreja que eu entrei, assim. E ali naquele momento, Deus falava comigo também, só que na casa da minha ex-companheira, a mãe dela, que sempre foi uma cara serva de Deus, ela pregava pra mim de boca fechada, pela postura dela. E ela tava fazendo uma campanha de oração em prol do filho, e eu participava dessa campanha. E aí eu queria tirar uma dúvida com o pastor que tava lá. Eu falei assim: pastor, o que eu preciso fazer pra me batizar? Ele olhou pra mim dos pés à cabeça e falou assim: olha, você não pode se batizar desse jeito, você tem que mudar. Você vai ter que voltar sem quem você era. E aí eu fiquei bem triste, sabe? Voltei pra casa, comecei a questionar Deus com a voz embargada. Eu falei assim: Senhor, tu conhece a minha pouca força. Tu sabe o tanto que eu lutei contra esse sentimento. E eu não tive força de sair. O Senhor conhece o meu coração, como é que o Senhor pede pra eu mudar? Mas não era Deus falando, né? Era aquele pastor. Então eu tinha aquilo na cabeça de que eu precisava me livrar do sentimento primeiro pra depois obedecer. Né? Quando, na verdade, a gente precisa obedecer para que Deus possa fazer aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, né? Então, eu fui congregando, Deus foi falando comigo pela palavra. Aí chegou um dia que teve um batismo, e eu falei: eu vou assistir esse batismo, vou ver como que é, não sei como que é, né? E aí, quando Deus me libertar desse sentimento, eu vou me batizar.
E lá na congregação é diferente, você não precisa é, estudar ou dar algum nome, alguma coisa assim pro batismo. Se tiver acontecendo um batismo ali e você sentir no coração que é com você, você simplesmente levanta e vai, né? Então naquele dia, desde o momento que eu acordei, eu senti meu coração batendo muito forte, como se algo tivesse para acontecer, algo muito grande. A mesma sensação que eu tinha quando eu ia competir, quando eu ia correr os 100 metros, antes daqueles momentos de Sim. correr, né? Então a adrenalina tava me tomando o dia inteiro. E eu não entendi o porquê. Eu falei, gente, é um dia de culto normal. Por que que eu tô tão ansiosa, assim, como se algo muito grande fosse acontecer? Mal sabia eu que já era um encontro marcado, Uhum. né, com Cristo naquele lugar. Então, eu fui assistir o batismo, 3 pessoas se batizaram naquele dia, e ali ele falava assim: eu tenho uma obra parada na sua vida que eu preciso dar continuidade. E para isso acontecer, eu preciso que você obedeça. E o diabo ele já tentou te matar, inclusive através de um acidente. E falou desse jeito: as águas estão aqui, a gente vai chamar mais um hino, e aí a gente vai encerrar. E Deus tá me mostrando uma pessoa que tá resplandecendo no banco, mas eu não vou apontar porque você sabe que é com você. E eu questionando a Deus. Falei, Senhor, mas olha o jeito que eu tô. E aí ele falava, quem vai te mudar sou eu, não é o homem. E aí, quando tocou um hino, eu acho que é o hino número 2 do Inário 5, lá da congregação, que fala de Deus, tu és eleita, igreja de Jesus. E ali eu senti o meu coração batendo tão forte que tava me faltando ar e uma vontade muito grande de me levantar. E no meio do hino eu me levantei e fui em caminho, assim, pro vestiário. Os irmãos que estavam lá dentro me receberam com alegria. Ninguém sabia que era uma mulher. Não tinha nem como. Não tinha nem como. Não dava nem pinta. Então, ele me abraçou, me recebeu, me troquei. Cheguei no tanque. O irmão que estava presidindo o culto aquele dia, ele falou assim: o irmão é daqui? Eu falei, sou daqui da cidade. Os pais do irmão congregam com a gente? Eu falei, não. Ele falou, olha, fica firme que Deus me mostrou você resplandecendo no banco. E ali caiu aquele jugo que eu carregava, que eu teria que mudar primeiro. Deus estava me aceitando da maneira que eu estava, né? Então, assim que eu desci as águas, o irmão virou para a Irmandade, né? Para os irmãos lá da igreja e falou assim: Irmandade, Deus não faz acepção de pessoas. Deus mostrava para mim esse rapaz sentado lá no banco. Então, eu saí dali com a certeza viva de que Deus me queria, né? Que eu poderia acessar ele, que eu não precisava voltar todo o caminho. E aí, depois daquele dia, descobriram que era uma mulher que tinha se batizado. Porque tinha algumas pessoas ali que era da minha vizinhança, né? Então, começou a correr ali o boato de que tinha uma irmã sentando do lado, no banco lá dos irmãos. E aí ficava aqueles comentários: onde já se viu? Isso é um absurdo. O ministério não tá vendo isso. Ah, agora a gente vai ser obrigado a conviver com um demônio dentro da igreja. Então, aquilo me feria bastante, sabe? Inclusive, alguns líderes, por fraqueza, né, por parte da carne, falava assim, olha, tem que tomar cuidado para não deixar ela se envolver com as irmãs. E eu falava, poxa, Jesus, será que eu preciso estar aqui dentro para procurar mulher? Né? Sendo que lá fora eu tinha quem eu queria. Podia ser casado, tinha um negócio em mim que eu ia falar para vocês. Se eu falasse assim, olha, eu quero ficar com aquela pessoa, eu conseguia. Então eu falava, tanto lugar para procurar, é aqui mesmo que eu vim procurar mulher? Será que eu preciso disso? Será que esse é o meu propósito aqui dentro? Então, às vezes eu ia para a igreja, no começo antes de pregar a palavra, vinha alguns ensinamentos que direcionado a vestes. Olha, roupa de mulher, homem não veste roupa de mulher, mulher não veste roupa de homem, e não sei o que, aquela coisa que naquela altura do campeonato todo mundo já sabia quem eu era ali. Só que eu não tinha força para sentar do lado das mulheres. A minha aparência não me permitia. Então, eu tinha barba, raspei, cabelo comecei a deixar crescer. Então, quando eu parei de aplicar os hormônios, as curvas foram voltando a crescer, o seio foi voltando a crescer. Inclusive, muita gente tem dúvida que se eu tirei, né, o seio. Não tive coragem de tirar, né? Então, o hormônio, ele diminui muito a gordura. E eu fazia muita academia, exercício para peitoral, então aquilo diminuiu bastante. Então, voltou a ter curva, o seio voltou a crescer, e o rostinho foi ficando mais feminino. Sim. Então, chegou um ponto que eu não aguentava mais chegar na igreja e ver as pessoas cutucando e apontando, e cochichando, fazendo cara feia, sabe? E saber de comentários. E aquilo tava me entristecendo muito, e eu
orava muito ao Senhor. Eu falava, Senhor, se eu tiver que passar por alguma humilhação para que o teu nome seja glorificado, o Senhor faça obra na minha vida, eu vou passar. Então, que seja feita a tua vontade. Então, eu lembro até que esse irmão que ia comigo na igreja, ele sofreu bastante também, porque ele sabia da doutrina da igreja, das regras da igreja, e estava levando uma mulher sentando do lado dos homens. E ele falou assim, olha, eu tive um sonho que eu via um rosto sendo prensado, e aí vinha alguém, pegava um punhado de terra e lançava nesse rosto, e quando eu olhava, era você. Eu falei, olha, era alguma humilhação que Deus vai permitir de eu passar, e tá tudo bem, né? Deus me trouxe até aqui, eu vou passar. E eu falava assim, a única forma de eu conseguir mostrar para esse povo dessa igreja que eu tô ali por Deus e não com outro propósito, é querendo receber o dom de evidência de novas línguas, porque ali eles, como que eu posso dizer? Eles meio que, é um objetivo bem grande daquela igreja ali, buscar. Tanto é que tem culto de busca de dons, né? Então, uma das coisas que eles vão querer nesse culto é falar em línguas. Eu falei, a única forma de eu mostrar pra eles que o que tá em mim é algo de Deus, né? Porque não vai ser de mim. Então eu orava muito a Deus pedindo, eu já cheguei a sonhar que eu tava falando em línguas, enfim. E chegou um ponto que eu fui na igreja, eu falei, Senhor, é a última vez que eu vou na tua casa, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais receber olhares, eu não aguento mais ouvir as coisas que eu ouço, essa opressão em cima de mim. Então, se o Senhor não me der condição de ir pro lado das irmãs, eu não venho mais. Então, me veio uma vontade de colocar trança no cabelo. Falei, por que você não coloca trança? Falei, mas será que é pra eu colocar trança? E se não for da vontade de Deus? Se Deus quiser que eu sofra mais um pouquinho, beba um pouquinho mais do cálice amargo, eu vou beber. E aí eu orei, falei, Senhor, me veio vontade de colocar trança no cabelo pra ajudar. Será que é pra eu fazer isso? E aí eu dormi, eu sonhei que Deus... eu tava no primeiro dia de aula numa escola nova, e eu queria saber onde que era a sala de aula, mas antes disso eu senti uma vontade de ir no banheiro, eu falei, e agora? Qual banheiro que eu entro? Porque eu não sei que forma que eu tô. E eu vi na minha sombra que os cabelos estavam compridos. Falei, bom, vou entrar no banheiro feminino, se ninguém perceber nada, é porque eu tô com a aparência feminina. E assim foi. Entrei e saí, ninguém me percebeu. E quando eu cheguei na escola, na portaria da escola, tinha uma mulher que tinha uma deficiência nos braços. Ela não tinha um dos braços. E ela trabalhava justamente ali. Eu falava, nossa, tanto lugar para ela trabalhar na escola, colocaram aqui onde ela tem dificuldade, que ela tinha que ficar abrindo o portãozinho lá, como se fosse uma cancela. E ali eu vi que ela amarrou algumas coisinhas ali para conseguir puxar. E aí eu fui pedir informação para ela, ela falou assim, nessa vida a gente tem que se adaptar, né? E aí eu acordei. Falei, bom, as tranças são uma adaptação para eu dar esse passo, porque eu via que Deus queria, ele tava me pressionando a ir pro lado das irmãs, só que eu olhava pro espelho, eu ainda vi aquela aparência masculina, eu não conseguia enxergar nada feminino em mim. Então eu obedeci, coloquei as tranças, e eu vi que realmente tinha mudado muita coisa, né? E eu lembro também que, por conta dessa opressão das pessoas ali dentro da igreja, eu tive um sonho que eu estava em cima de um cavalo, desses cavalos de corrida, tava eu e esse vizinho, né, esse irmão que me ajudava, e eu vi a primeira vez a voz de Deus falando, olha, vai naquela direção que nada vai parar vocês, que eu sou contigo. Então eu sabia que por mais que as pessoas falassem, tentassem parar a gente de alguma forma, Deus não ia permitir. O processo não foi fácil, mas Sim. você foi se entregando pouco a pouco, foi obediente, né? De forma radical. Pelo que eu tô vendo, né? Você contando, Sim. foram muitas etapas e eu imagino que ainda assim você esteja trazendo bem resumido. Sim. Mas pelo que eu vejo, o Espírito Santo foi convencendo, foi trabalhando, Sim. o Senhor foi dando revelações através do sonho e você foi mergulhando na proposta do Senhor. Sim. E qual foi o dia de toda essa rota, de toda essa trajetória, que você percebeu mesmo que o Senhor tinha te feito uma nova criatura? Que você podia agora se olhar da forma que o Senhor te criou e te formou? Porque na minha história, embora eu tenha nascido e crescido em lar cristão, em berço cristão, filha de pastores, inserida na igreja, servindo a igreja. Eu lembro que de pequena eu ficava na salinha, cuidando das crianças, na parte de arte, né, teatro, música, e sempre muito temente ao Senhor, mas com 18 anos vim para São Paulo, me envolvi muito na carreira artística, e embora meu coração fosse do Senhor, o meu tempo era muito para minha carreira, então não dava tempo
para Deus me transformar e me usar. Até que, com 27, 28 anos, eu vivi um único dia que eu ouvi Jesus falando no meu ouvido que me usaria num púlpito, com o microfone na mão. E aí eu olhei para mim e falei, opa, se Deus vai me usar assim, ele vai ter que mudar tudo. E aí eu mergulhei, igual você, nessa rota de transformação, nessa rota de obediência radical, mas foi um único encontro verdadeiro com Jesus que eu me vi como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas a partir daquele dia eu estava conhecendo e vendo com os próprios olhos. Foi um único dia que eu chamo do meu despertar. Qual foi esse seu despertar? Esse dia que mudou tudo, que virou de ponta cabeça e que você voltou a se enxergar como Laís e começou a testemunhar essa história que Deus mudou na sua vida. Qual foi esse dia? Pouco antes de eu colocar as tranças, né, eu questionava muito a Deus, porque assim, a partir do momento que eu assumi uma identidade masculina, eu coloquei na minha cabeça que se eu cheguei naquele ponto foi porque Deus queria que eu fosse daquela forma. Então, cada dia que passava, eu tinha mais certeza de que eu era homem. Então, eu vivia conforme aquilo. Só que depois que eu comecei a ir pra igreja, eu orava pro Senhor, eu falava, Senhor, o que que eu sou? O que que eu sou? Porque eu tava numa confusão tão grande. A identidade estava perdida. Demais, eu não sabia quem eu era. Eu falei, Senhor, o que que eu sou? Eu sou homem, eu sou mulher. O que que eu sou pro Senhor? Porque eu achava que eu poderia ficar daquela forma, que não havia problema algum. Então eu tive um sonho, é a menina dos sonhos, né? Igual a José. Tive um sonho que eu estava num lugar assim, bem vazio. E eu falava assim, Senhor, tu falou com Moisés através de uma sarça. Tu falou com Jó através de um rodamuinho. O Senhor tirou Lázaro da sepultura depois de 4 dias. E eu, Senhor? E eu? E aí eu escutei uma voz falando bem calminha. Eu vou fazer um milagre, minha serva. Quando ele me chamou de minha serva, ali pra mim eu falei, não adianta eu ficar lutando contra. Realmente é pra eu viver o propósito dele pra minha vida. Então ali eu resolvi nem questionar mais o Senhor, só aceitar o que viesse da parte dele pra mim. Amém. Que história, que testemunho. Na verdade, nesse episódio, eu tô o tempo todo contendo as minhas lágrimas, né? Porque ver a mão poderosa do Senhor nos resgatando, sabe? Nos trazendo de volta para a rota que Ele tem para nós. Ver o perdão, o amor do Senhor, ver você contando o quanto você precisou passar por cima de tanto preconceito, de tanto julgamento e não desistir do que o Senhor vinha propondo para você. É lindo, é poderoso. Glória a Jesus, glória a Jesus. Por tudo que Ele fez na sua jornada e por hoje você, de forma vulnerável, poder partilhar aqui nas redes sociais e com quem o Senhor tem colocado no seu caminho, que não é por acaso. É claro que eu não posso deixar de te convidar, te convocar para o navio Rota do Propósito, que é a primeira jornada de fé, de transformação em alto mar, que acontece dos dias 17 a 20 de novembro de 2026. Está chegando, você não pode ficar de fora. Comigo estarão grandes nomes como Isadora Pompeu, Juliane Souza, Júnior Rochirola, Pastor Cláudio Duarte, Tiago Brunet, Anderson Freire, Isaías Saad, 3 palavrinhas até para as crianças tem. Isso é simplesmente parte do line-up do Cruzeiro Rota do Propósito, que acontece agora, dos dias 17 a 20 de novembro. É isso mesmo, uma jornada de fé, transformação, cheia da presença de Deus, que nós juntos viveremos. Se você não faz ideia do que eu tô falando, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui agora, para você entender tudo dessa rota que vai transformar a sua vida, que vai impactar a sua vida, da sua família. Vamos comigo, que vai ser demais. Eu quero ouvir um pouco da sua história agora, Débora, porque eu sei que desde os 4 anos você já serve a Jesus através da sua voz. Eu sei que hoje você é esposa, mãe, serve uma igreja local, tem composto. Inclusive, eu vi que você também fez parte de uma canção da F-Hope, né, Music. Então, eu queria entender um pouco da sua jornada para viver o propósito de hoje.
Amém, glória a Deus. Como você disse, eu também tô aqui contendo as minhas lágrimas, tá? Porque tudo que Jesus faz é perfeito. E quando a gente ouve realmente da transformação que ele faz, e é genuíno, né? Quando Deus faz, é genuíno, não vem de nós e é muito impactante. Eu sou muito chorona, gente. Mas assim, eu honro a Deus por tudo que ele fez, tem feito na minha família, né? De também ter crescido no lar cristão. Apesar que crescer no lar cristão não te torna cristão. Eu creio que Sim. cada um tem a sua experiência com Deus num determinado momento da vida, né? E eu cresci num lar cristão, cresci também cantando, tocando. A minha igreja também sempre apoiou isso. Os meus irmãos tocam, canto. Minha família é de músico. Geralmente Família de levita, família família de sacerdotal, né? sim, mas na minha adolescência eu realmente encontrei Jesus. Eu conheci Jesus de fato. E a gente vive altos e baixos na adolescência, né? A minha adolescência foi muito conturbada em relação a eu continuar na presença de Deus, conhecer a Deus, mas também viver os prazeres do mundo da adolescência. Né, eu acho que a Laís compartilhou isso também. A fase da adolescência não é fácil, a gente deve falar muito sobre, porque a nossa geração, a gente passou dessa geração, dessa fase, mas a gente sabe que não é fácil a luta que o cristão adolescente vive nesse momento, né, nesse momento e principalmente nesse tempo de hoje que a gente tem vivido, né? Mas graças a Deus o Senhor me encontrou, o Senhor, conheci o Senhor, e da igreja que eu tava eu conheci o meu esposo. A gente se conheceu. Meu esposo, ele trabalha com filmagem, ele é filmmaker, e aí na época eu queria começar a gravar vídeo pro YouTube, aquela coisa de adolescência, eu faço faculdade ou invisto no chamado, porque isso sempre foi muito latente no meu coração. Sim. Sempre foi muito latente a questão não só de fazer música, não só de cantar, mas de levar a Jesus através da adoração. A adoração, ela vai em lugares que muitas das vezes uma palavra não chega. O louvor, a música, ela é poderosa. O louvor foi criado na eternidade, né? A música, ela é poderosa. Então, isso sempre foi muito forte em mim, eu quero falar de Jesus através de canções, através de músicas. Eu compunha desde novinha também. E aí, quando eu conheci meu esposo, apresentaram a gente, né? Tem um menino lá da igreja que filma, por que você não vai falar com ele? E a gente se conheceu e a gente marcou de gravar o primeiro vídeo. Aí ele disse que se apaixonou por mim ali, me gravando. Ah, que lindos. E aí, pouco tempo depois, a gente criou uma amizade forte. E em pouco tempo, a gente casou. Pouco tempo, só que a gente viveu um grande testemunho no casamento. Ali foi, assim, eu posso dizer que foi o divisor de águas na minha vida ministerial. Porque eu sempre servi na igreja local, sempre, né, ministrei na igreja local. Mas ali foi um divisor de águas que Deus estava falando: agora eu quero que você vá para fora, que você entenda que não é sobre você, mas é o que eu coloquei em você. Que sou eu, a minha presença, a minha graça, a minha glória. E eu sempre fui muito do fogo. Eu sempre tive um pezinho pentecostal, um pezinho... E aí eu sempre tive esse anseio aí. Quando a gente foi casar, que a gente queria uma casa de festa. Toda mulher sonha em casar de noiva. Toda mulher sonha em ter um casamento lindo, entrar de noiva. Mas a gente ia casar um ano depois. E o Lucas também a gente também tem muitos sonhos. O Senhor fala muito com a gente através de sonhos. O Senhor acordou meu esposo e falou pra ele: olha, vocês precisam adiantar o casamento. E que é isso? Que loucura é essa? E aí o Lucas me ligou de madrugada muito atordoado e falou: amor, eu tive um sonho, Senhor, e eu vi a gente casando agora. E eu falei: cara, mas que loucura é essa? A gente não tem nada. E aí eu fui pro quarto e falei: Senhor, como assim? Uma pausa aqui, eu casei muito novinha, com 19 anos. Olha. Muito novinha. E pra deixar claro, não foi pressão de igreja, né? Porque a gente sabe que tem muito, né? Relacionamento. Sim. O crente não namora há muito tempo, isso é um fato. Mas também tem um pouco de pressão ali da igreja, Sim. que o jovem deve casar e não deve construir a sua carreira, né? Eu sou totalmente contra isso, né? Jovens que querem casar realmente pra não viver em pecado, mas deixam também de construir uma carreira. Esquece dessa parte, né? Sim. Mas no nosso caso foi completamente proposital, porque eu já tinha em mente o que eu queria da minha vida. E Lucas também. E os nossos propósitos se cruzaram. Por isso que essa frase é muito clichê, né? Que Deus une propósitos. Mas, de fato, Deus une propósitos. Estou vendo ali, olha, rota do propósito, positivamente. Porque Deus une propósitos. Isso, para Deus, é muito forte. Porque paixão passa, amor passa, mas propósito permanece. E aí, Lucas teve um sonho e eu falei: Senhor,
que loucura é essa? A gente não tem nada ainda. Eu tava trabalhando ali também, mas assim, não tinha nada de casa, de... E o Sim. Senhor falou pra mim, Débora, o que é mais importante na sua vida? Viver os seus sonhos ou viver os sonhos que eu tenho pra você? Eu falei, Senhor, isso não é pergunta que se faça? Claro que é viver os teus sonhos, os teus projetos. E o Senhor falou, então, descansa em mim. E aí a gente conseguiu, na época, aquele casamento que a gente não... que a cidade dá, né? Que você não paga. Só que aí a gente conseguiu esse casamento, mas tinha que... Como era civil, a gente tinha que casar perto. E pra gente não deixar de ter o casamento, a gente falou, vamos casar então lá na igreja. E a gente tem uma cerimônia bonita, não vai ter festa, mas a gente faz algo bonito, né? Que dê pra chamar toda a nossa família e tal. E aí na semana do casamento, todo mundo se uniu, todo mundo começou a ajudar e tal, né? A gente ia organizar. Só que chegou na sexta do casamento, a gente arrumando a igreja, eu sentei assim no banco e comecei a chorar muito. Engraçado que essa semana a gente fez 9 anos de casado, quarta-feira, e a gente tava revendo as nossas fotos, né? E eu comecei a chorar muito, tipo, Senhor, a gente vai casar amanhã e eu não tenho nem lua de mel. E a gente alugou uma casa sem móveis. Muito da fé e muita loucura ao mesmo tempo, porque a nossa família falava, gente, vocês são doidos, gente, vocês são novos, Pra gente. que isso, né? Misericórdia. Só que a gente falou, cara, a gente tá, lógico, ouvindo a voz de Deus, mas também sabendo o que a gente quer da nossa vida. Sim. E eu falei, Senhor, amanhã não sei como é que vai ser. Eu sei como é que vai ser daquilo que a gente tá fazendo aqui, organizando, mas que não falte a tua presença. E eu quero entrar te adorando nesse casamento. Porque essa união não é minha e do Lucas, mas é minha, sua e do Lucas, né? A palavra diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E é isso. E o propósito é a família. É a família o propósito de Deus. Isso é um fato. E aí eu falei, eu vou cantar Yeshua, do Fernandinho, que fala, Yeshua, sou a tua noiva apaixonada. Fala que nós somos a noiva de Jesus. E eu falei, eu vou entrar cantando Yeshua, porque primeiro, antes de eu ser a noiva do Lucas, eu sou a noiva de Jesus. E aí eu entrei, e aí no dia do casamento, começou uma loucura. Uma amiga nossa falou, olha, se arrume de manhã, se arruma que eu vou levar vocês numa agência de viagem, eu vou dar lua de mel pra vocês. A gente foi uma coisa louca, a gente foi pra viagem, pra agência, eu lembro que a mulher falou, a primeira viagem que vai ter amanhã, que era depois do casamento, era Salvador. Aí a moça falou, é essa mesmo, vocês vão pra Salvador. A gente começou a ganhar tudo. Deram a pousada onde eu me arrumei, foram se unindo e dando tudo. Nada faltou, nada. E aí, no casamento, eu entrei cantando Yeshua, né, que fala, né, chamando a presença de Deus, e foi uma presença de Deus muito forte no casamento. E aí a gente casou, a gente foi pra lua de mel, foi lindo. Só que quando a gente voltou pra casa, a gente ficou uma semana, quando a gente voltou pra casa, que a gente tinha alugado, sem móveis, a gente abriu a porta da casa, tinha todos os móveis, a gente tinha ganhado todos os móveis. Deus. E foi assim, a gente foi que testemunho coisa atrás de linda. testemunho. E eu entendendo, e o Senhor fazendo a gente entender, é a família. Eu quero que vocês, mesmo novos, eu quero que vocês entendam que através da vida de vocês, da construção familiar, eu quero restaurar famílias. E passou um mês, o Lucas falou, amor, vamos postar o vídeo de tu cantando? Eu falei, posta. Na época era Facebook, que era mais forte, né? Aí ele postou e a gente, na época, era líder de célula, a gente liderava uma célula e ele. Aí a gente postou, quando a gente voltou, o vídeo tinha batido no Facebook, tipo, 100 mil visualizações, e pra gente era, cara, que doideira. Aí na segunda já tinha batido 1 milhão. E aí o vídeo começou a viralizar, né? Que a noiva que cantou, entrou cantando Yeshua. Só que não foi sobre a viralização, não. O foco foi as pessoas falando, caramba, vocês colocaram Jesus no casamento, no centro de tudo. E eu não acreditava mais em família, a gente recebia muitos testemunhos, eu não cria mais em família. Mas depois que eu entendi que Jesus precisa estar no centro, eu quero a minha família de volta. E a gente começou a receber muitos testemunhos. E ali o Senhor falou, é para isso que eu te chamei. Não é só sobre cantar, não é só sobre seguir qualquer outra profissão, mas é levar a minha presença e levar de fato a minha verdade. As pessoas precisam conhecer a verdade. A gente vive num momento onde a família está completamente destruída. O papel da mulher, o papel do homem, né, tem sido quebrado, rompido. A nossa geração prega contra a família. A gente vê hoje muitas mulheres que não querem mais casar, querem viver sua carreira, não querem mais ser mãe, maridos que também não, homens que também não querem. Então, assim, eu vejo que a urgência em Deus, em restaurar, resgatar a imagem de família. E assim, a gente casou jovem, isso é meio que loucura hoje, jovens quererem se casar. A gente vê muito na igreja, na nossa realidade de igreja. Mas fora, a gente não vê mais
Por quê? Porque houve muitas quebras. Eu não queria casar, gente. Antes de conhecer o Lucas falava, né, a gente vivia um momento de amizade, ele falava, eu gosto de você e tal, eu quero um relacionamento sério contigo. Eu falava, eu não quero, porque eu também vivi muitas questões na minha casa, né, que eu falava, cara, eu nunca vou casar. Por quê? Porque eu tinha a imagem daquilo que a minha família tinha deixado pra mim, tinha, né, construído em mim. E o casamento foi... Eu honro a Deus, né, por ter sido cura para outras pessoas, mas foi cura para minha vida. Foi cura demais, mas demais. Eu não falava... Eu não costumava falar sobre isso. Eu não sei se você teve, Estela, na volta do encontro do ano passado, da Vida Vitoriosa lá na igreja. Não tive. Foi o último do ano passado, né? E o Senhor tem me levado a falar sobre isso. Na verdade, eu não falo muito sobre, mas assim, Deus é muito lindo, ele vai restaurando, tem coisas que ele vai restaurando, vai transformando de tempos em tempos. Lá estava falando aqui sobre, foi um processo, né, de restauração, de cura. E ano passado eu tive no Vida Vitoriosa, né, e eu já tinha feito muitos encontros com Deus, muitos trabalhando e tudo mais. A gente vive o evangelho, mas o Senhor, ele tem coisas que ele vai tratando de momentos em momentos. E ano passado eu fiz o Vida Vitoriosa aqui na igreja, aqui em Barueri, e aí o Senhor me resgatou uma memória que eu não entendia, porque ficava guardado lá na minha memória. Eu perguntei se você foi, porque eu contei esse testemunho na igreja. Foi o lugar que eu me senti segura, na nossa igreja, pela primeira vez, ali na nossa comunidade. E eu não entendia o porquê que eu não queria casar, o porquê que eu tinha medo, o medo de ser traída, o medo de ser ferida, o medo de ser machucada, né? E ano passado o Senhor falou, agora eu vou te curar, porque eu achava que eu tinha perdoado. Na verdade, eu tinha perdoado, mas o Senhor falou, você precisa liberar perdão para o nosso relacionamento. E nesse encontro, eu tinha perdoado todas as situações que eu vou contar. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu ainda tinha o impasse de que, cara, será que realmente Deus, ele ama ao ponto de mesmo ele permitir certas coisas? Por que eu tô falando isso? Porque desde o momento da minha adolescência até eu me casar, um pouco antes de eu me casar, eu fui abusada na minha infância. Eu sofri abuso dentro de casa. E eram pessoas que... Era uma pessoa que vivia com a gente, vivia na igreja, servia na igreja. E eu vivi todo esse momento da adolescência com muito medo de falar. Então eu não falava pra ninguém. Uma vez que eu falei pra uma amiga minha que não era nem cristã, porque eu pensei, cara, talvez ela possa me ajudar de alguma forma, porque o meu medo de contar até pra alguém da igreja ou alguém próximo, que na verdade, eu não tinha coragem de contar, eu não tinha coragem. O meu medo era, eu vou destruir uma família, essa pessoa também serve na igreja, então assim, vai acabar destruindo tudo, então eu me calava. Você tava protegendo o outro. Exatamente. Enquanto você era destruída. Exatamente. Mas eu entendo a situação. Exatamente. E aí eu contei pra uma amiga, ela falou, e ela não era nem cristã, ela falou, Débora, você precisa contar. E eu falava, não posso, porque vai acabar destruindo tudo. E eu passei por momentos de me calando, e eu lembro que eu orava muito ao Senhor quando aconteciam os abusos, e eu falava, Senhor, eu vou falar isso porque eu quero que você entenda porque que o Senhor me curou no encontro. Porque quando aconteciam os abusos, eu falava assim, eu orava pela essa pessoa, e eu falava, Senhor, faz com que ele pare, por favor. E eu questionava o amor de Deus. Essa questão da gente nascer no lar cristão, né, da gente tá com essa questão da proteção, eu conheço Jesus, mas num determinado momento que isso começou a acontecer, eu comecei a questionar o amor de Deus. Senhor, de fato o Senhor me ama, por que o Senhor não impede isso? E no encontro o Senhor falou, filha, passaram-se anos, né, você, é como se eu tivesse guardado isso, e tipo assim, perdoei e esqueci. Mas o Senhor falou, eu tô trazendo a filha de volta porque você precisa entender que eu te amei, mesmo com os abusos. Eu precisava liberar esse perdão pra mim mesma e pro Senhor, no sentido de, Senhor, o Senhor continua me amando, de não questionar, né, de não virar um sentimento de raiva, sabe? Mas de amar o Senhor e continuar amando o Senhor, servindo o Senhor. E por que o Senhor começou a trazer isso de volta? E eu tenho sentido o desejo de falar sobre isso. Porque hoje, falando sobre família, muitas pessoas não querem nem saber de família e muito menos de Deus.
porque também viveu isso na infância. E questiona o amor de Deus, Senhor, o Senhor não me protegeu, o Senhor não me protegeu dos meus familiares, não protegeu dos meus pais. Então, pessoas hoje se encontram revoltadas contra o evangelho, contra a igreja, contra a família. E o Senhor, ele não mudou. O Senhor, ele continua o mesmo. Pessoas ferem. Pessoas, infelizmente, se inclinam para o mal. Mas o Senhor, ele não mudou. Jesus, ele continua sendo o mesmo Deus de amor, mesmo Deus da cura. E nesse encontro eu falei, Senhor, eu achava que eu estava curada. Eu achava que eu estava... Mas o Senhor falou, não, agora você vai ser curada para começar a falar. Para começar realmente a pôr para fora. E olha que loucura. Quando a gente casou, na lua de mel, eu não tinha contado pra ninguém, a não ser pra essa amiga, exceto essa amiga na adolescência. Mas quando a gente casou, na lua de mel, eu tive uma crise de ciúme com o Lucas. Nos últimos dias da lua de mel, eu tive uma crise de ciúme muito grande. Eu era muito ciumenta. Porque, além desses abusos, que eram pessoas de casa, eu também tinha outras referências que eu falava, cara, todo mundo trai. Todo mundo cometia, então comigo vai ser a mesma coisa. Então eu era extremamente ciumenta e eu tive uma crise com o Lucas. E aí a gente voltou pro quarto de hotel e ele falou, cara, pra que isso? E eu falei, na lua de mel, quando eu casei, eu senti, sabe aquele alívio, agora eu posso te contar. Porque eu tô segura, eu me sinto segura. E ali, quando eu contei pra ele, a gente orou juntos. E ali começou o meu processo de cura. E eu achava... Olha que loucura, né? Por eu estar no altar há muitos anos, ministrando, cantando, eu não precisava disso. Eu não precisava passar por esse momento de cura, porque... eu tô servindo o Senhor e... Deixa pra lá, sabe? Vai deixando pra lá. E ali o Lucas falou, não, amor, a gente precisa conversar, a gente precisa, né, contar pros nossos líderes, você precisa ser curada, você precisa ser curada disso, o Senhor quer tocar a sua vida. E ali a gente teve um momento com os nossos líderes na época, e ali começou o meu processo de cura. Sabe, mas justamente agora, isso passou 9 anos, tá, gente? Agora que eu tô falando sobre isso. Agora, passou 9 anos, e eu sempre falei, eu não quero constranger ninguém, não quero deixar, mas passado desses momentos, o que eu mais ouvi, o que eu mais ouço, o que a gente ouve, são meninas que não só meninas que não são da igreja, porque muitas mulheres passam por isso. Talvez a grande maioria de nós passou por isso. Mas a questão é, muitas meninas dentro da igreja passam por isso. E muitas meninas têm medo de falar. Não falam. E guardam aquilo. E vivem uma vida por fora bonita, mas por dentro sempre com uma lacuna. Sempre com uma lacuna. E a gente acaba transferindo isso para Deus. Transferindo isso para o Senhor. E eu creio que esse é o momento que o Senhor também... tá nos dando qual seria a palavra? Nos impulsionando a falar para que também a gente possa curar outras meninas. E uma coisa que também que tem me impulsionado é que hoje eu sou mãe da Sara. Hoje eu tenho o fruto do meu fruto, aquela que eu protejo, aquela que eu disciplino e que também eu morro de medo, sabe? Então eu quero também passar isso para ela, que ela também não passe por isso. Que a gente construa uma geração, uma família saudável, sabe? Não uma família que vive de aparências, talvez, como a gente vê, eu também vivi, né? Uma família que é bonita por fora, mas uma família de verdade. E o Senhor quer restaurar a verdade, né? Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu creio que o Senhor está trazendo cura para muitas famílias, muitas casas, homens e mulheres, não só mulheres. Eu acredito. Eu Amém. acredito muito Uau. Sim. né, é mais comum do que você imagina, né? Essa questão dos abusos. E não só com meninas, meninos também. Meninos. Muitos, né? Eu atendo algumas pessoas que passaram por essa situação de abuso de pessoas de dentro da igreja, né? Dentro da própria casa, parentes, enfim. Então, eles se sentem culpados pelo abuso. De alguma forma, eles se sentem culpados, sentem medo. Já aconteceu das crianças, né, na época, eles contarem para os pais e os pais não saber como reagir. Sim. Sabe? Tipo, meio que abafa o caso. Entende? Eu evito também. Inclusive, esse é um ponto que eu não trouxe pro meu livro. Mas é a primeira vez que eu falo aqui no podcast. Eu cheguei a negar numa outra vez, mas eu tava em negação comigo mesmo do que aconteceu na infância. Eu sofri, não um abuso, mas eu fui molestada por pessoa muito próxima, né? Não era da minha família, mas era uma pessoa muito próxima. E eu sei esse sentimento que você tem de não querer falar para não constranger. Porque se eu trouxesse com detalhes o que aconteceu nesse livro aqui,
todo mundo saberia quem era. Sim. E eu perdoei. É uma pessoa de um coração muito grande. E eu tive um sonho. Lá vai o sonho. Uhum. Eu tive um sonho que eu via essa pessoa endemoniada. E eu cheguei nessa pessoa e falei, fulano, é possível uma pessoa que serve a Deus ser endemoniado? Ser usado pelo diabo? Ele falou, dependendo da brecha que a pessoa dá. E depois de um tempo, exatamente como aconteceu no sonho, aconteceu de novo pela mesma pessoa. Só que de uma forma diferente. Então, Meu Deus. é difícil. Para uma criança conseguir chegar para os pais e contar o que aconteceu, ela sente muito medo. Uma que também tem a questão da ameaça do abusador, né? E também acontece, infelizmente, no meu caso, eu acredito que a abertura para que isso acontecesse foi a questão da carência afetiva dentro de casa. Os meus pais, devido à criação deles, eles não são muito de falar, de abraçar, de estar junto, de perguntar. Então, é tudo mais cada um no seu canto, né? Então, quando a gente recebe uma atenção fora de casa, que a gente gostaria de receber em casa, a gente se acostuma com aquilo. Sim. Na época, eu gostava de videogame, computador, e foi nessas brechas que Que aconteceu. entrou. Surgiu um espaço ali. Sim, sim. E aí ultrapassou. E aí, às vezes, você continua frequentando a casa do abusador, não porque você gosta do ato, mas por conta que aquele ambiente proporciona para você que você não tem dentro de casa. Seja, Sim. às vezes, uma falta de amor, de afeto dos pais, a criança não entende, mas ela se sente amada pelo abusador. Sim. Porque sim. tá dando uma atenção, tá sendo vista. É a primeira vez que ela tá sendo vista por alguém. Afirmada, elogiada. Exatamente. Uau, uau. Eu já sabia do testemunho forte. Deus trouxe mais um testemunho forte. E o que eu vejo o Senhor se movendo aqui é para que quem nos acompanha veja o quanto o Senhor restaura. Sim. O quanto o Senhor nos capacita para liberar perdão. O quanto nada está perdido para o Senhor. Ele faz, ele refaz. Porque eu vejo aqui 3 mulheres que decidiram viver a rota proposta pelo Senhor, decidiram perdoar, decidiram viver um novo começo, decidiram ressignificar. 3 mulheres extremamente fortes e obedientes. Porque eu olho para minha vida, graças a Deus não passei por algo, posso dizer, profundo, como vocês, mas já tive temporada de quase que cair na justiça própria, de falar, poxa, Senhor, eu tô vivendo no centro da tua vontade, eu tô te servindo, eu tô fazendo tudo que o Senhor tá me mandando, enquanto lá fora tem um monte de gente pintando e bordando, eu tô aqui, eu renunciei minha carreira para fazer a sua vontade, como que agora o Senhor me permite que eu sofra? Como que agora o Senhor permita que... Por que comigo? E, ao mesmo tempo que eu entrei nesse lugar de justiça própria, de eu não mereço passar por isso, o Senhor falou comigo. E a salvação que você nem mereceria, mas é um dom que eu te dou, de graça e pela graça. Então... eu vejo o Senhor se manifestando aqui de uma forma que não estava no meu script, nem no meu controle, da forma dele que é maravilhosa, e eu tenho convicção que quem nos escuta agora está sendo profundamente tocado, profundamente sarado, porque no testemunho existe uma conexão. Pode estar alguém nos escutando agora que passou pela mudança de rota que a Laís precisou passar, pela cura que você precisou passar. E eu não sei se você consegue louvar agora, em meias lágrimas, eu sinto que a gente deve ter mais um tempo de adoração aqui. Glória a Deus. Com certeza. O Senhor é muito lindo. Eu sempre fui muito tímida. Muito tímida. Eu não entendi essa timidez, né? Anos e anos a gente depois vai passando, a gente vai compreendendo, né? As mágoas, as feridas vão nos calando, vão, né, fazendo com que a gente sorria pra fora, mas por dentro só engula cada ferida, né? E cada ano o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas. Tem um versículo que eu amo muito que fala: de glória em glória nós somos transformados.
De glória em glória. E quando a gente acha que a gente tá bem com Deus, agora eu tô maravilhosa, agora eu tô curada, restaurada. Tem coisas que o Senhor vai tratar mais fundo, tratar mais profundo. E nunca vai ser sobre nós, nunca vai ser porque a gente merece, porque a gente não é merecedor. Nós não merecemos. Mas o amor de Deus fez isso por nós e sempre vai ser por Ele, pela graça dEle, para que vidas conheçam a Jesus. E ano passado, quando eu passei por esse processo de novo, depois de 9 anos que eu achava que eu tava curada, aí eu compus a canção A Menina dos Teus Olhos. Ali eu entendi, porque o meu processo naquele momento não era liberar o perdão, porque eu já tinha liberado um perdão, mas era do meu relacionamento com Deus. Aí vocês podem falar, como assim, Débora? Você ministra? Como assim você flui? Mas assim, eu queria mostrar, Débora, você ainda precisa liberar perdão pra mim, nesse sentido de que eu não fiz por você, que eu não fui por você, que eu não cheguei naquele momento que eu não tirei você, não interferi. E o Senhor trabalhou nisso comigo e me trouxe o Salmo 17. Depois do encontro, eu compus essa canção lendo o Salmo. Davi também passou por momentos que ele também não merecia passar. Foi perseguido e também ele não queria passar e nem deveria, mas ele continuava falando com Deus. Clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração, né? E quando o Senhor trouxe esse Salmo 17, fala sobre isso, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém. A menina dos olhos de Deus é a parte mais melindrosa do olho, né? A bolinha que a gente tem, que é a parte mais melindrosa. E o Senhor, Davi refletiu isso, que a parte mais melindrosa é a parte mais protegida. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E eu compus essa canção. Vou cantar ela aqui, amém? Que essa canção possa ser cura também na sua vida, como foi na minha vida. Em nome de Jesus, que você venha entender esse amor de Jesus sobre você. Amo-te, oh meu Deus, pois eu sei que me responderás. Ouve a minha oração, mostra-me as maravilhas do teu amor. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas, eu descanso. Guarda o meu coração da vaidade, da ilusão. Oh, livra-me do orgulho e da escuridão. Se eu for justo, eu verei a ti. Quando acordar, eu te verei face a face, Jesus, e eu me satisfarei. Completo eu serei, e eu me satisfarei. Completo eu serei. Aleluia, aleluia. Que nós possamos viver essa canção, nos satisfazermos no Senhor, sermos completos nele, encontrarmos descanso, refrigério, que Ele seja a nossa suficiência. Em nome de Jesus, que composição linda, uau, uau. É claro que eu não posso deixar de te convidar, te convocar para o navio Rota do Propósito, que é a primeira jornada de fé, de transformação em alto mar, que acontece dos dias 17 a 20 de novembro de 2026. Está chegando, você não pode ficar de fora. Comigo estarão grandes nomes como Isadora Pompeu, Juliane Souza, Júnior Rochirola, Pastor Cláudio Duarte, Tiago Brunet, Anderson Freire, Isaías Saad, 3 palavrinhas até para as crianças tem.
Isso é simplesmente parte do line-up do Cruzeiro Rota do Propósito, que acontece agora, dos dias 17 a 20 de novembro. É isso mesmo, uma jornada de fé, transformação, cheia da presença de Deus, que nós juntos viveremos. Se você não faz ideia do que eu tô falando, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui agora, para você entender tudo dessa rota que vai transformar a sua vida, que vai impactar a sua vida, da sua família. Vamos comigo, que vai ser demais. Laís, querida, eu sei que você hoje é terapeuta e creio eu que nós precisamos falar de um tabu que existe, porque o Senhor é a nossa suficiência. Ele pode todas as coisas. Só que eu sei que existe um pensamento na igreja que tudo é só Deus e parece que existe um contra. Estou generalizando, que fique claro, né? Que eu sei que não é todas as igrejas e todos os líderes espirituais e pastores que pensam dessa forma. Mas existe um tabu que... Pra que terapia? Pra que psicoterapia? Pra que psiquiatra? Em Deus você é curado em tudo. Eu creio que em Deus existe cura para todas as coisas. Mas eu queria entender de você como terapeuta qual é a importância de um cristão que carrega feridas na alma, feridas da infância, feridas complexas de serem tratadas e curadas. Qual é a importância da terapia, da psicoterapia, né, de um psiquiatra, de uma medicação? Por que eu coloco isso? Porque eu, há 2 anos atrás, eu me rendi à terapia e tem sido muito agregador para mim. Eu vejo que é maravilhoso ter a cura na presença de Deus, mas ter também um profissional, né, uma profissional cristã em nome de Jesus, porque não adianta você ser tratado em Deus e você escolher uma terapeuta que vá falar tudo ao contrário que você aprende na Bíblia e na igreja, né? Mas qual que é a importância nesse processo de cura da pessoa estar sendo tratada na presença de Deus, mas ter a aliada, que é a terapia? Deus, ele deixou recurso, né, pra gente ir atrás, porque tem coisa que vai ser resolvida no plano espiritual e tem coisa que a gente precisa se esforçar. A gente só deseja que as coisas aconteçam, a gente ora, a gente tem fé, graças a Deus, né? Quando Deus colocou essa fé em nós, mas tem coisa que a gente precisa se esforçar. Não foi à toa que Deus deixou a sabedoria, né? Que Deus abençoou as pessoas para que eles pudessem trazer conhecimento, né? Pode ver que evitou de muita gente ser internada, que antigamente, qualquer coisa que acontecia, ia para um hospital psiquiátrico. Na verdade, era só uma coisa que poderia ter entendimento dentro de uma terapia. Então, pararam de resolver as coisas tudo de uma maneira literal, né? E essa questão de você conseguir se conhecer, revisitar o seu passado, cavucar ali, que no caso da psicanálise mexe muito com o inconsciente, né? A gente descobre o que está ali por trás daquele trauma, o que aconteceu, por trás daquele comportamento. Depois que eu fui para psicanálise, eu parei de julgar as pessoas pelo comportamento. Falei, alguma coisa aconteceu para essa pessoa ser assim. Somos muito complexos, né? Entendeu? E a forma que nós respondemos ao que nos fizeram, né? Sim, a gente tende a projetar nas pessoas, né? Aquilo que a gente vive, tanto de bom quanto de ruim. Principalmente as pessoas que nos ferem, elas projetam em nós aquilo que ela se frustrou e talvez não conseguiu alcançar, né? Então, essa questão de depressão ou ansiedade, que é falta de Deus, não é, gente. Não é. Muitas vezes é químico, né? Eu já ouvi dizer que tem uma depressão que algumas pessoas são propensas a ter desde a infância. Eu já ouvi falar algo assim, não tenho tanta propriedade para falar, mas é como se algumas pessoas fossem mais propensas quimicamente de vir a enfrentar uma depressão. Uhum. E assim, o pessoal fala muito de, como que eu posso dizer? Maldição hereditária, mas é só repetição de comportamento. Sim. É repetição de comportamento. Então, é muito natural a gente ver o nosso pai e a nossa mãe agindo de uma forma, inconscientemente a gente fala, poxa, aquele é o modelo de marido que eu busco, aquele é o modelo de mulher que eu tenho que ser dentro do meu lar. Então, às vezes, está num lar que o pai é agressivo, é beberrão, né, enfim, e ali, inconscientemente, a pessoa vai buscar um companheiro que tem as mesmas características do pai, porque o nosso cérebro, ele se acostuma com aquilo que ele já conhece. Sim. Ele gasta uma energia tremenda tentando criar um novo caminho neural.
Então, ele vai pro caminho que já é conhecido. Então, a gente tende a repetir e ficar dentro daquilo que a gente já conhece, né? Então, ainda que machuque aquele relacionamento, é uma dor conhecida. Fala, Sim. poxa, eu conheço esse lugar, então para mim é mais confortável. E aí aceita. E tem gente que tá consciente da prisão, mas tá confortável pela cela, né? Se sente confortável dentro da cela, mesmo consciente da prisão. E não quer buscar ajuda. Deus, ele vai ajudar, às vezes ele vai enviar um recurso para aquela oração que você pediu. E esse recurso, às vezes, é um processo de terapia, né? Então, basta a gente ter consciência daquilo que aconteceu conosco para daí, então, a gente trabalhar em cima daquilo. É a renovação da mente, que o apóstolo Paulo fala, né? Então, a gente precisa renovar a nossa mente. E nem sempre a gente consegue sozinho. Quantas e quantas vezes a gente tenta resolver as coisas na força do nosso próprio braço e se frustra e não dá certo, né? Tantas mulheres hoje também que, falando de identidade, nem sabem quem são sem a função. Sem a função de mãe, sem a função de esposa, sem a função, talvez, de levita na igreja, de pastora, de pastor, enfim. Se tirar essas funções, quem sobra? Sim. Quem sobra? Então, tem muita mulher que se anula a vida toda porque entendeu que engolir o choro era necessário, ser forte era necessário. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Ah, essa daí não dá trabalho, mas por quê? Você vai ver o que acontece com a pessoa que não dá Eu trabalho. sou essa. Sendo vulnerável aqui, algo que desde o começo do meu processo com a terapeuta é tratado é exatamente isso. Por que eu sou tão perfeccionista hoje? Porque desde sempre eu fui a filha que não dá trabalho. A Estel não dá trabalho em nada. Nem pra minha mãe fala que quando eu era bebê, que não precisava esperar eu arrotar o leite. Que nem pra isso eu dava trabalho. Que eu tomava o leite, me deixava de lado, pronto, eu fazia o serviço sozinha. Então, até hoje, eu carrego isso, de não preocupar ninguém, de não dar trabalho, de ser perfeito em tudo. Algo que foi lá da infância, nos meus primeiros anos de vida, né? Então, é impressionante. E acho importante falar direto pra câmera, você que nos acompanha agora. Não recuse pedir ajuda. Não recuse procurar um terapeuta, procurar um mentor, a importância de ter amigos, de bons conselhos, amigos, amigas que têm a chave do teu coração. Isso é tão importante, porque ficar guardando, remoendo, tem uma hora que vai explodir, tem uma hora, né? O corpo fala, né? Chega uma hora que a pessoa suporta tanto que daí começa. É uma úlcera, é um câncer, é cabelo caindo. Doenças psicossomáticas. Exato, é coceira, sabe? Então, o corpo, ele vai falar de alguma maneira. Ah, eu tô com um problema aqui. Vai investigar o que foi. Tá dando conta de tudo, sabe? Então, o corpo esgota. Chega uma hora que não vai falar, minha filha, vai procurar um médico, eu vou te parar de alguma maneira. Exatamente. Né? Eu vou te brecar de alguma maneira. E Deus para. Deus Sim. para. E além Por amor. dessa sua vocação hoje de cuidar de vidas através da sabedoria que você adquiriu nesse tempo de formação como terapeuta, eu vi que você trouxe seu livro. Eu queria que você pudesse mostrar para a câmera, pudesse resumir o que conta, né? Esse livro, eu sei que provavelmente conta parte do testemunho que você contou aqui hoje, Sim, né? sim. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha me formado ainda em psicanálise. Mas aqui eu conto detalhadamente tudo o que aconteceu na minha vida, né? Tem algumas fotos até aqui de antes e algumas fotos Uau. da minha família, né? Dos meus filhos, enfim. Ai, que coisa linda. É. O marido, Um as varão crianças, ela tem um Lindo demais. casalzinho. Sim, um casalzinho de filhos. É carta viva mesmo, é testemunho vivo. Exatamente. Então você que ficou com gostinho de quero mais sobre a história da Laís Keller, você pode encontrar ela na rede social que está aparecendo na tela e adquirir esse livro também, que com certeza vai edificar a sua vida. Agora, é claro que eu preciso te lembrar mais uma vez que essa temporada do Positivamente é uma parceria com o navio Rota do Propósito da Promoção, que é a maior empresa de navios temáticos que existe aí no mercado e que agora inaugura essa frente cristã gospel para que você e a sua família possa viver em alto mar uma jornada de fé, transformação e presença de Deus. Quando, Estela, vai acontecer essa primeira jornada? Dos dias 17 a 20 de novembro desse ano de 2026. Eu quero te encorajar a apontar
eu quero te encorajar a apontar a câmera de seu celular aqui para o nosso QR Code que está aparecendo na tela para você conhecer toda essa jornada e saber um pouco mais dos grandes nomes que estarão lá conosco, mas eu posso aqui te adiantar que o pastor Cláudio Duarte estará lá conosco, Isadora Pompeu, Thales Roberto, Anderson Freire, Júnior Rochirola e grandes nomes para entregar, ministrar sobre a sua vida a palavra de Deus, louvores que vão aí te aproximar da presença de Deus. Eu quero você comigo no navio Rota do Propósito junto com a promoção. Vamos junto que vai ser demais. Eu acho que assim, pra gente encerrar, eu queria ouvir um último louvor da Débora, que eu não posso desperdiçar essa voz que carrega uma unção maravilhosa. Já agradecendo vocês, meninas, pelo tempo precioso, pela Amém. vulnerabilidade de partilhar Amém. a transformação de história, o testemunho de vida e deixar as portas do Positivamente sempre abertas para que vocês voltem para a gente conversar mais, porque para mim o tempo foi muito pequeno. Você que amou esse papo, deixa aqui o seu comentário falando: volta, Laís, volta, Débora. Compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder esse nosso episódio que foi precioso na presença de Deus, e vamos juntos louvar. E a minha oração continua sendo, você que nos acompanha, que tudo que foi ministrado hoje aqui nesse tempo de mesa encontre o seu coração como solo fértil para frutificar, que as palavras, os testemunhos venham em nome de Jesus gerar transformação, em nome de Jesus libertação, algo novo na sua vida. E nós te esperamos no próximo episódio do Positivamente. Vamos louvar, Débora. Aleluia, com certeza. A gente tá, em breve, vamos lançar a música que a gente cantou, a primeira música versão, né, Jesus Be The Name, que Jesus seja o nome. E a gente gravou também um projeto com canções antigas. Eu tô muito ansiosa, com muita expectativa pra gente lançar esse projeto que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas tem uma canção que eu não posso deixar de adorar, que é a canção do meu casamento, Yeshua. Essa canção que me marcou e tem marcado as nossas vidas. Amém. Vamos lá, então. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, sou tua noiva apaixonada, te esperando para casar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Até semana que vem. Tchau, tchau, positivos e positivas.